Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. O pessoal está entrando ainda aí na sala, muito bem. Estamos aí na nossa última sessão iconográfica aí, pré-título de especialista. O pessoal está empolgado, está estudando. Então, pessoal, vamos deixando os microfones desligados aí por enquanto. Eu preparei uma sessão iconográfica aí desafiadora hoje, por um aspecto, mas bastante ilustrativa por outro aspecto. Na última aula, eu pude abordar aí a parte de linfoma cutâneo, imunistoquímica, então eu trouxe alguma coisa para vocês. Então, eu vou começar aí nessa primeira parte. Eu, na verdade, tenho... na minha configuração, eu não vejo todos vocês, então, quem for falar, pode abrir o microfone, falar. E aí, se não conseguir pegar quem falou, a gente se identifica na sequência, tá ok? Então, vamos começar essa primeira parte aí com qual o seu diagnóstico. Então, na verdade, é uma correlação clínico-histológica, onde a gente vai levantar alguns pontos aí da histologia e da clínica. Vamos lá. Qual o diagnóstico? Síndrome de Sézary? Isso mesmo, a síndrome de Sézary, ela vai ter essa característica, né, clínica, né, de alopécia, eritrodermia e da ceratose palmoplantar. Aqui, usando uma vaselina, melhora um pouco esse aspecto de hiperceratose, mas a histologia, que é a biópsia de pele, ela não traz muita informação histológica. Então, a gente vê aqui uma epiderme, ok, com um pouco de infiltrado linfocitário na derme, a gente não vê epidermotropismo, não vê a formação de abscesso de Potrier, e é isso mesmo, porque a gente vai ter uma leucemização aqui do linfoma cutâneo, e os achados que vão confirmar o diagnóstico vão ser os critérios laboratoriais ali, né? A pesquisa de célula de Sézary, a inversão da relação CD4-CD8, a imunofenotipagem dele com perda de marcadores de T maduro. Então, o diagnóstico ele é muito mais laboratorial do que histológico. Muito bem, síndrome de Sézary. Qual o diagnóstico? Linfoma B. Perna. Isso, é um linfoma B, né? A gente vê imunomarcação positiva aí para a célula CD20, e essa lesão, essa placa, né, infiltrada na perna, é um linfoma B tipo perna, que é um linfoma difuso de grandes células B. Tá? Lembrando que o linfoma B tipo perna, ele pode acontecer em outra área não perna, tá? Então, ele tem esse nome, mas ele pode estar em outra área. Qual o diagnóstico? Alguém? Infiltrado mucinoso, mas não sei. Esse é um achado bem interessante, né? Essa mucinose aqui, ela está localizada nessa parte folicular. Ó. Essa é uma coloração especial, né, de Alcian Blue, mostrando em azul a presença de mucina. Veja que clinicamente é uma pequena placa com algumas pápulas foliculares. Micose fungoide? Micose fungoide, qual a forma? Foliculotrópica. Foliculotrópica. Então, a gente vai ter aqui a micose fungoide foliculotrópica, ela vai ter esse diagnóstico porque vejam um infiltrado de célula linfóide aqui, comprometendo a estrutura do folículo piloso. Tá certo? Então, a mucinose folicular, ela acontece com essa degeneração mucinosa, mas a gente está tendo aqui a agressão do folículo, da estrutura do folículo,
por um infiltrado de célula linfóide. Isso é a micose fungoide foliculotrópica. A mucinose folicular, ela pode acontecer só a degeneração mucinosa sem ter o componente aqui linfocitário do linfoma cutâneo. Então, mucinose folicular não quer dizer micose fungoide foliculotrópica. E a micose fungoide foliculotrópica, ela pode apresentar essa mucinose folicular. Ficou claro isso? Linfoma B. Linfoma B, tipo... Centro folicular? Isso mesmo, centro folicular. Então, os linfomas B, a gente vai ter aquele difuso, né, de grande célula, tipo perna, e os linfomas indolentes, linfomas B indolentes, eles vão ter essa formação nodular, né? Então, quando a gente tem uma formação nodular em que as áreas centrais, imitando o folículo, elas são com essas células grandes, células com citoplasma amplo, célula clara, é a célula do centro germinativo, certo? Do folículo linfóide da área centro germinativa, que a gente está vendo aqui, CD20 positivo. Então, o que a gente vai ter aqui é um linfoma B de padrão nodular, centro folicular. Então, linfoma B indolente, centro folicular primário cutâneo. Linfoma T. De grandes células? É um linfoma T, isso mesmo. Eu vou só ver se vai prestar, porque às vezes nem vai. Micose fungoide hipocromiante? Micose fungoide hipocromiante, isso mesmo. Então, é um linfoma T. Alguém tinha falado em linfoma T difuso, é isso? De grandes células, alguma coisa? Mas não, ele é um linfoma T epidermotrópico. Vejam que ele tem um epidermotropismo. E a gente vê aqui que essas células T epidermotrópicas, elas são CD4 negativas e CD8 positivo. A micose fungoide hipocromiante, ela vai ter esse fenótipo de célula CD8, apesar dos linfomas epidermotrópicos serem CD4 positivo, como a micose fungoide, na variante hipocromiante dela, ela pode ter o fenótipo CD8 positivo, CD4 negativo. Tá? Então, vale sempre a pena lembrar que a micose fungoide hipocromiante, ela pode ter o fenótipo invertido, CD8 positivo, CD4 negativo, e esse fenótipo CD8 positivo, CD4 negativo, é mais comum em crianças, tá? Mas pode acontecer em adulto. E a micose fungoide hipocromiante no adulto, ela pode ser CD4 positivo e CD8 negativo, não mudando o diagnóstico de micose fungoide hipocromiante. Então, são algumas informações que valem a pena a gente relembrar. Esse imunofenotipo CD8 positivo e CD4 negativo é mais comum em criança e é característico da micose fungoide hipocromiante. Ok? Mas ela pode acontecer em adulto também, e no adulto ela pode ser CD4 positivo, CD8 negativo. Muito bem. Reticulose pagetoide? Não. A reticulose pagetoide, ela pode ser, em geral, histologicamente ela é igual, só que clinicamente ela vai ter aquela lesão única com o aspecto marmoráceo da lesão. Então, aqui a gente tem lesões múltiplas no mesmo paciente, com esse aspecto de uma placa levemente descamativa. Parapsoríase de grandes placas? Vamos ver a histologia.
Micose fungoide também. Micose fungoide clássica. Micose fungoide clássica, ela vai ter isso, o epidermotropismo, a formação do abscesso de Potrier. Então, a gente vê aqui a formação do abscesso de Potrier, aqui o abscesso de Potrier no detalhe, e é uma micose fungoide clássica. A parapsoríase é aquele saco de gatos ali, onde colocam lesões psoriasiformes, em que a gente não consegue fechar o diagnóstico de linfoma cutâneo. Vai ser aquela velha discussão que toda parapsoríase é um linfoma cutâneo, que ainda não se apresentou na sua forma rica, e aqui a gente vai ter o epidermotropismo com a formação do abscesso de Potrier, e então a micose fungoide clássica. Qual? Micose. Então, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Linfoma de células anaplásicas? Pode ser, porque o que a gente está tendo aqui é uma proliferação de célula linfóide, são linfócitos, né? Uma proliferação linfóide de células CD30 positivas. Então, a gente vai ter aqui aquelas proliferações de células CD30 positiva do tipo papulose linfomatoide ou linfoma de grandes células CD30 positivo. Isso vai depender da clínica, né? Então, essa correlação clínica ela vai ser importante aí. O que vocês acham? Mais papuloso ou mais tumoral? Tumoral. A gente não está vendo o tamanho dela, né? Mas ela pode ser, então eu acho que a gente vai entrar naquele diagnóstico de doenças linfoproliferativas cutâneas primárias T CD30 positivo, ou o linfoma anaplásico de grandes células, ou a papulose linfomatoide. Das doenças linfoproliferativas de células T CD30 positivo. Então, muito bem, essa primeira revisão aí de linfomas, acho que tá tudo bem, a grande maioria aí tá dando o seu palpite correto aí. Então, eu trouxe alguns casos clínicos agora. Qual o diagnóstico? Pseudoxantoma? Não, pseudoxantoma, a gente vai ter uma fragmentação da fibra elástica. Aqui a gente tem um depósito de mucina. Então, na verdade, esse aspecto azulado aqui, pela coloração de Alcian Blue, ferro coloidal, a gente vai ter aqui uma deposição de mucina numa mucinose cutânea. Aqui, associado a um distúrbio de tireoide, por exemplo. E quem mixedematoso? Isso, exatamente. Tá? Todos eles mostrando aí o depósito de mucina. Calcifilaxia. Exatamente, a calcifilaxia ela é um depósito de cálcio, né? Então, a calcificação é da parede do vaso. A calcificação ela é observada histologicamente por esse aspecto arroxeado, que se fragmenta com o corte da navalha do material. Então, a gente vai ter essa fragmentação nos casos de acúmulo de cálcio, de calcificação. Então, aqui uma calcifilaxia seguindo o trajeto da artéria, tá? Um caso bem rico desse depósito de cálcio aí. Mais uma doença de acúmulo. Essa é uma coloração especial. As colorações especiais, a gente tem que lembrar
como que ela revela a substância para que ela serve, né? Então, aqui a gente tem ela revelada nesse pigmento azulado aqui, esse material azulado. Qual? Mucinose cutânea? Mucinose cutânea, exatamente. Então, eu tenho uma coloração especial e ela revela essa substância fundamental aí em azul. E aqui? Amiloidose? Amiloidose. Amiloidose, exatamente. A amiloidose, a gente vê o depósito aqui de uma substância amorfa, a hialina rosada, e aqui a coloração de vermelho Congo mostrando esse depósito em laranja, e aqui aquela luz polarizada mostrando aquele aspecto verde maçã do depósito de amiloide. Então, aqui uma amiloidose nodular. E agora, para a gente seguir e finalizar essa reunião, eu trouxe algumas fotos histológicas. Qual o seu diagnóstico? Amiloidose? Amiloidose. Vejam que a gente tem um depósito na derme papilar de um material róseo e hialino fragmentado. Isso é importante, né? Essa fragmentação. E a gente vai ter aqui o depósito superficial da amiloidose macular, ou líquen amiloidótico, ou a amiloidose. E agora? Amiloidose nodular? Isso mesmo, é um grande depósito, né, de um material hialino, róseo, e que tem essas fissuras no material, que é um indicador aí de uma doença de acúmulo. E a coloração por vermelho Congo revela em laranja esses depósitos. Então, aqui, uma amiloidose nodular. A amiloidose macular, ela é mais superficial na derme papilar, e aqui a amiloidose nodular com grandes acúmulos na derme. Alguém lembra desse diagnóstico? Líquen amiloide? Não, o líquen amiloide seria Nodular, né? a amiloidose macular, o líquen amiloide. Esse é o milium coloide. O milium coloide, ele tem esse depósito endurecido desse material róseo com pequenas fissuras que ocupa essa posição da derme superficial, derme papilar, formando às vezes uma pápula. Vale lembrar que o milium coloide, que é esse aqui, esse material, ele é um material vermelho Congo positivo, o que poderia lembrar a gente de uma amiloidose, mas ela é macular ou ela é nodular? Então, lembra, a amiloidose macular, ela tem pequenos depósitos na derme papilar, a amiloidose nodular, grandes depósitos na derme, e um material amorfo muito semelhante, também vermelho Congo positivo, que forma ocupa essa situação da derme papilar indo para a derme reticular, é o milium coloide. Qual o diagnóstico? Mucinose cutânea? Mucinose não. A gente viu na mucinose aquele... Oi? Calcinose cutânea. Isso. Será que eu ouvi errado? Então, foi, né? Eu falei calcinose cutânea. Isso mesmo. A calcinose cutânea, ela é assim mesmo. São depósitos desse material mais arroxeado que
quebra quando passa na vale. Então, todo processo que tem calcificação, que ele não foi descalcificado, ele vai ter esse mesmo aspecto. Então, o cisto triquilemal, ele pode ter áreas de calcificação, então aparece esse arroxeado fragmentado. O pilomatricoma, ele tem áreas de calcificação, aparecendo esse mesmo aspecto fragmentado, arroxeado, e quando a gente tem só o depósito do cálcio, é a calcinose cutânea. Então, lembrem que processos de calcificação, eles vão ter esse aspecto. Então, é muito importante, quando a gente vê a calcificação, dar uma olhada se a gente não está dentro do conteúdo de um cisto triquilemal, se a gente não está no meio de um pilomatricoma. Então, observem esse aspecto. Qual o diagnóstico? Osteoma cutis. Osteoma cutis. Então, vejam que a calcinose cutânea, ela acontece de uma forma bem aleatória, não tem uma organização, e a gente vê no osteoma cutis a trabécula óssea, dentro desse espaço intertrabecular, a gente pode ter aqui o tecido gorduroso da medula e, inclusive, produzir aí as células hematopoéticas, tá? Então, o osteoma cutâneo, o osteoma cutis, ele é muito organizado em relação à calcinose cutânea, que é bastante aleatória. PV? Dermatofitose. Dermatofitose, lembra que a dermatofitose é uma hifa hialina septada, né, um dermatófito, e ele pode ter essas estruturas arredondadas também nessa combinação. Então, a gente vai ter aqui uma dermatofitose. Switch? Síndrome de Switch, muito bem, né? A gente tem a epiderme aqui, existe um edema maior ou menor aqui da derme papilar, e o infiltrado de células que a gente observa aqui, difuso e denso, ele vai ser formado por neutrófilos, que é a característica da síndrome de Switch, né? Um infiltrado neutrofílico. SEC. Exatamente, um carcinoma espinocelular bem diferenciado. A gente vai ter a formação das pérolas córneas aqui, um aspecto infiltrativo e uma neoplasia em geral, puxando para aquela coloração rosada. Xantogranuloma. Xantogranuloma juvenil, como chama essa célula? Tuton. Isso mesmo. Então, para a gente, quando a gente observa a célula de Tuton, a gente vai levar o diagnóstico para o xantogranuloma juvenil. Vale a pena lembrar, numa questão teórica, sei lá, alguma coisa assim, não é patognomônico dele, pode aparecer em outras situações xantomatosas, mas para a gente que vai fazer a prova do título prática, apareceu a célula de Tuton, o diagnóstico é xantogranuloma juvenil. Como aqui. Tá? Então, a gente está vendo, apareceu a célula de Tuton, diagnóstico xantogranuloma juvenil. Líquen escleroso. Exatamente, o líquen escleroso, antigamente chamado de líquen escleroatrófico, né, por causa dessa atrofia epidérmica, mas a gente vai ter esse aspecto de homogeneização aí do colágeno, e nesse caso também complementando o infiltrado inflamatório abaixo dessa área de homogeneização, líquen escleroso. Muito bem. Qual o diagnóstico? Cripto? Criptococose. Então, a cripto ela é assim, né? Tem essa cápsula gelatinosa ampla, a levedura está aqui central, tem uma variação de tamanhos, né? A gente vê que eles aqui de um tamanho menor, médio e grande. Essa é uma característica do Cryptococcus, essa variação de tamanho. E
aqui não ficou muito claro, mas essa levedura central ela pode enviar alguns septos, transfixando, então, essa cápsula gelatinosa. Melanoma? Não. Darie? Doença de Darie. Olha só. A doença de Darie ela vai ter essa característica, né? Essa acantólise em diferentes porções aí da epiderme. Aqui são poucas áreas acantolíticas, mas a gente vai ter aqui a formação de grãos e de células arredondadas, os corpos redondos. Então, a gente vai ter aí a hiperceratose com grãos e células, corpos redondos, e essa acantólise. Então, doença de Darie. Paracoco? Isso mesmo, paracoccidioidomicose é onde a gente vai ter a gemulação múltipla, né, da estrutura do paracoco que fecha o diagnóstico, tá? Então, aqui é um zoom aí da estrutura do paracoco com gemulação múltipla. Tunguíase? Não. Virose. A tunga, na verdade, a gente está vendo o parasita inteiro aqui, ó. Esse é um, esse é outro. Sarna crostosa. Exatamente, a sarna crossosa. A tunguíase, a gente vê a estrutura dos órgãos do bicho, né? Então, a capa dele de quitina e dentro a variedade dos órgãos. E aqui a gente está vendo várias estruturas, uma hiperceratose é um detalhe aí da sarna crostosa. Leishmaniose? Leishmaniose? Isso mesmo, leishmaniose, né? Elas são pequenas, lembram pequenos plasmócitos com esse núcleo excêntrico, não fica no meio, e algumas apresentam o oposto ao núcleo, um pontinho preto, que é a estrutura do cinetoplasto. Isso pode ajudar no nosso diagnóstico. Então, aqui a leishmaniose, ó. Com aquele pontinho preto oposto ao núcleo, que é onde tinha o flagelo pregado lá no motorzinho do flagelo. Qual o diagnóstico? Pênfigo foliáceo? Isso mesmo, pênfigo foliáceo. Se não fosse pênfigo foliáceo, se houvesse uma história aí, clínica, mas a histologia é muito parecida com quem? SSSS? Exatamente. A síndrome da pele escaldada estafilocócica tem o mesmo substrato histológico que o pênfigo foliáceo. Então, a gente tem que ficar atento qual é o contexto que aquilo vai estar inserido ali. Tumor glômico? Não. O glômico ele vai ter um capricho muito grande formando aquelas estruturas em manguito, ao redor de lacunas vasculares. Sarcoma de Kaposi? Aqui, sarcoma de Kaposi, ó. Células fusiformes, formando feixes. Entre os feixes sobram algumas lacunas que vão sendo preenchidas por hemácias. Tá? Então, aqui, sarcoma de Kaposi. Chivanoma. Isso mesmo, chivanoma. Como chama essa área do chivanoma? Antoniá. Isso mesmo. O chivanoma ele vai ter uma área hipercelular, chamada de Antoniá, e uma área hipocelular, às vezes mucinosa, chamada de Antoni B. Nessa área de Antoniá, a gente encontra essa estrutura. Como chama? Corpúsculo de Verocai. Isso mesmo. O corpúsculo de Verocai vai ser esse alinhamento, então, do núcleo,
com o prolongamento do citoplasma para um lado e para o outro, formando essa passarela aí, que é o corpúsculo de Verocai do Shivanoma. Muito bem. Igual outra área de Antoniá do Shivanoma com o corpúsculo de Verocai. Qual o diagnóstico? CBC? É um tipo de CBC. Como chama? Micronodular? Não, o micronodular seriam pequenas bolinhas ali, De pinto? salpicadas nesse contexto todo. Pincos. Exatamente, esse é o fibroadenoma de Pincus. Vejam que os cordões do vaso celular, eles vão se anastomosando em meio a um estroma extremamente fibroso. Então, esse é o fibroadenoma de Pincus. É uma variante de um carcinoma basocelular. Pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar é uma bolha acantolítica intraepidérmica suprabasal. Pênfigo vulgar. Como chama isso? Estrutura em lápide. Em lápide? É lápide? Eu já vi os professores descreverem assim. Quando a gente vê uma descrição de vilosidade, que é a papila dérmica revestida por uma camada de células, a gente pensa, ela é muito descrita no pênfigo de Heylen-Heylen. Mas ela também acontece em outras doenças bolhosas, como o pênfigo vulgar. Aqui ficou mesmo parecendo uma lápide, né? Mas a gente pode dar uma olhada aí nessa fase final, mas a vilosidade não é patognomônica do pênfigo familiar. Aqui ficou meio pixelada a minha imagem, mas acho que dá para dar o diagnóstico, hein? Linfoma? Lúpus. Lúpus não. O lúpus ele é uma também dermatite de interface, mas ela é uma dermatite de interface vacuolar. Aqui a gente vai ter uma dermatite de interface liquenoide, ó, infiltrado liquenoide de ponta a ponta. E a gente vai ter aqui, mesmo fora de foco, né, aquela acantose em dente de serra, hipergranulose, isso mesmo, com hiperceratose focal, o infiltrado liquenoide de ponta a ponta e o detalhe mostraria a degeneração hidrópica das células da camada basal. Aqui o diagnóstico líquen plano. Dermatofibroma? Isso mesmo, dermatofibroma, onde a gente vê aquela hiperplasia epidérmica com o alongamento, né, do cone epitelial, a hiperpigmentação desse cone epitelial, que é o dirt finger, e aqui aquela proliferação muito mal delimitada de células fusocelulares formando feixes entrelaçados, onde a gente vai ter aí o depósito de colágeno. Então, dermatofibroma. É amórula? Não. A mórula, ela tem um aspecto bem de mórula, parece uma flor. E aqui? Histoplasma? Não. Aqui a gente vai ter uma célula multinucleada que vai ter essa característica desses núcleos, eles moldados um núcleo no outro. Essa é uma característica bem... Herpes vírus, isso mesmo. A vesícula herpética, né? Então, ele vai estar relacionado aí ao herpes genital, ao herpes simples,
varicela zoster, a gente vai ter aí as vesículas herpéticas. E aqui... Citomegalovírus? Isso mesmo, o citomegalo ele vai ter essa característica chamada do olho de coruja, né? Que é essa inclusão grande, onde a gente vai ter esse halo claro aqui ao redor do núcleo, destacando ele. Então, muitas vezes, aquela descrição do olho de coruja. A infecção por citomegalovírus, ela acontece no endotélio vascular. Então, diferente do herpes, que é do herpes simples, né, da família do herpes, que acomete a epiderme, as células, os ceratinócitos epidérmicos, o citomegalovírus, também da família herpes, vai acometer, então, o endotélio vascular. E a inclusão que ele cria é essa inclusão que lembra, então, o olho da coruja. Hemangioma da infância. Histiocytose de Langerhans? Exatamente, histiocytose. Acho que quem Confundi. falou do hemangioma confundiu GLUT1 com CD1 aí. Então, o CD1A é um marcador da histiocytose. Então, a gente vai ter aqui uma histiocytose e ela vai ser S100 positiva, CD1A positivo, e se ela tiver o grânulo de Birbeck, na microscopia eletrônica, uma histiocytose de células de Langerhans. Então, mas como a microscopia eletrônica ela é pouco feita, eu acho que para a gente, para a prova de título, uma histiocytose CD1A positivo é uma histiocytose de célula de Langerhans. E para a gente finalizar... Cisto mixoide? Isso, um cisto mixoide, um cisto mucoso digital, né? Ele, na verdade, não é um cisto na concepção da palavra, porque não tem cápsula aqui, não tem revestimento próprio, é um acúmulo de mucina, que aqui nessa situação digital é o cisto mucoso digital, mas poderia ser uma mucocele, um cisto mucoso labial, que tem o mesmo aspecto histológico, essa coleção de mucina sem ter uma cápsula própria no meio do tecido aí. Aqui, no caso, o dedo. Então, eu quero mais uma vez agradecer vocês aí pela participação, paciência, pela atenção. Eu desejo a todos aí um bom final de estudo, aí, uma reta final dos estudos, para uma boa prova, que acontece agora no dia 8 de agosto, a prova teórica, e a prova prática no dia 10 de outubro, e tenho certeza que vocês estão muito afiados aí, e estão se preparando muito bem para esse momento. Cuidem da saúde também, do físico, do psicológico, porque o título de especialista, ele é uma prova física também, e uma prova psicológica. Então, aproveitem, descansem, foquem nos estudos aí, reta final, uma boa prova para todos, e se precisar, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês, quem fica por aqui, e eu vejo os alunos aí do intensivo agora, daqui 5 minutos na sala. Ok? Um grande abraço, obrigado para todo mundo. Obrigada.